Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere comigo a partir de agora tudo o que aconteceu hoje nos corredores do poder. Você vê por aqui as repercussões no governo da aprovação daquele projeto de lei que renegocia as dívidas dos estados sem contrapartidas. A gente vai saber quais foram as repercussões no Palácio do Planalto, no Ministério da Fazenda. Você vê aqui também o início dos testes da vacina contra a dengue em humanos e ainda a colaboração da Odebrecht com as justiças dos Estados Unidos e da Suíça. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora pela TV Brasil e pela Rádio Nacional. Bom, a gente começa lembrando aqui que ontem a Câmara aprovou aquele projeto de lei que renegocia as dívidas dos estados. E algumas contrapartidas que tinham sido negociadas com o governo para aprovação desse projeto foram retiradas nessa votação. Agora, o Lucas Por Deus Leon, nosso repórter de política da Rádio Nacional, está aqui comigo para contar como é que foi a repercussão disso no governo hoje. Lucas, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Pois é, o governo queria ontem aprovar a renegociação das dívidas dos estados com contrapartidas, que são aquelas medidas duras, como congelamento de salário de servidores estaduais, aumento de contribuição previdenciária, corte de cargos e, inclusive, pacote de privatizações. Mas a Câmara rejeitou essas contrapartidas pedidas pelo Ministério da Fazenda. Apesar disso, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se pronunciou hoje sobre essa mudança e disse que estados que forem pedir um socorro a mais para o governo federal vai ter que apresentar contrapartidas que vão ser estudadas caso a caso. Isso se o projeto de lei aprovado aqui ontem não for vetado pelo presidente Michel Temer. Vamos ouvir o que comentou o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Caso não seja vetado e prevalecer, portanto, esse modelo como foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados, aí sim, cada estado vai trazer aqui o seu plano. E nós vamos analisar tecnicamente, fazer as contas e ver se o plano, de fato, resolve a situação fiscal dos estados. Pois é, com a aprovação do projeto de ontem, nós temos então duas situações. Os estados menos endividados vão poder renegociar a dívida por 20 anos, com parcelas reduzidas a partir até 2018. Para isso, depois de sancionada, se for sancionado sem vetos, eles vão ter 120 dias para aprovar o projeto nas assembleias estaduais. O segundo caso são dos estados em calamidade financeira, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Esses estados eles querem um socorro a mais, portanto, teriam que ser aprovados um plano de recuperação fiscal, algo a mais do que foi aprovado aqui ontem, e eles teriam a dívida suspensa aí por 3 anos. O presidente Michel Temer se pronunciou num evento hoje dizendo sobre esses estados que terão um plano, que querem um plano de recuperação fiscal. Vamos ouvir o que falou o presidente Michel Temer. A primeira impressão que se deu ontem foi interessante, foi curiosa. O governo foi derrotado, né? E não há nada disso. É que nós pensamos, a Fazenda até propôs, a hipótese da recuperação fiscal, que é uma coisa assemelhada à recuperação judicial que se faz com o setor privado. E essa recuperação fiscal, evidentemente, exige uma série de contrapartidas. Porque senão você faz a recuperação, autoriza a recuperação e ao depois o Estado vai, enfim, se me permite a expressão ali, vai para o vinagre da mesma maneira, não é? Pois é, essas contrapartidas que são defendidas pelo governo são uma forma, como o próprio presidente explicou, de garantir que os estados vão manter uma austeridade fiscal, ou seja, que eles não vão usar esse dinheiro que está sendo renegociado agora das dívidas para gastar aleatoriamente, de maneira irresponsável e aí não conseguir sanar aí seus problemas financeiros, né? Lucas, essas contrapartidas, elas envolvem questões como aumento de salário dos servidores públicos, né, gastos mesmo dos estados. Você se lembra de algumas delas? Sim, Mariana. O aumento da contribuição previdenciária até 14%. Hoje, alguns servidores públicos estaduais pagam entre 11% e 12% aí de contribuição previdenciária por mês, teriam que pagar até 14%. Tem também aí o congelamento de salários aí por alguns anos, sem aumento real.
tem também a questão de pacote de privatizações de estatais e estaduais que interessassem ao governo federal, poderiam ser privatizadas para adquirir recursos. Lembrando que essas contrapartidas que foram retiradas, elas podem ainda ser reincluídas pelas assembleias estaduais. Inclusive, o presidente Rodrigo Maia falou que não é contra as contrapartidas, ele que defendeu a aprovação do projeto ontem, mas ele acredita que essas contrapartidas têm que ser colocadas pelas assembleias estaduais, não pela Câmara Federal. Ok, Lucas, muito obrigada. Agora, eu aproveito ainda esse assunto dos governos estaduais, da crise deles, porque o governo do Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou ontem a extinção de uma série de fundações estaduais que esse projeto foi enviado pelo próprio governo do estado e entre elas foi extinta as emissoras TVE e FM Cultura, que eram parceiras, respectivamente, da TV Brasil e da Rádio Nacional, eram emissoras públicas de televisão e rádio. Isso gerou muitos protestos lá no Rio Grande do Sul, mas o governo insiste que o governo local insiste que a extinção dessas fundações é necessária para ajudar a sanar a crise financeira do Rio Grande do Sul. Bom, no Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Rio também aprovou ontem o orçamento do Estado para o ano que vem, com um déficit de 19 bilhões de reais. O Rio de Janeiro vinha aprovando, a Assembleia vinha votando uma série de medidas também enviadas pelo governo para tentar sanar aí a crise que o Estado passa, enfrentou várias manifestações na frente da Alerj e aí agora o orçamento para o ano que vem com previsão de déficit de 19 bilhões de reais. Eu vou agora para a redação da Agência Brasil, onde o Carlos Molinari conversa com a gente hoje e vai trazer para a gente as principais notícias da agência. Boa noite, Molinari. Boa noite, Jungmann, com notícias da agenciabrasil.ebc.com.br, fresquinhas saindo agora. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, recebeu uma terceira condenação essa semana. Na semana passada, ele foi condenado por improbidade administrativa 2 vezes por 2 varas cíveis diferentes do município de Nova Iguaçu, recebendo a pena de 4 anos de suspensão dos direitos políticos. O senador foi prefeito de Nova Iguaçu entre 2005 e 2010. Ontem, o juiz Gustavo Quintanilha voltou a condenar o político. Dessa vez, a mais 5 anos de suspensão dos direitos políticos e multa de R$ 640 mil. O juiz acatou a denúncia do Ministério Público, que entende que, quando foi prefeito de Nova Iguaçu, Lindbergh fez um acordo ilícito com o vereador José Agostinho. Segundo a denúncia, em troca de apoio na Câmara Municipal, ele empregou 11 pessoas da família de Agostinho em cargos comissionados na Prefeitura iguaçuana entre 2005 e 2007. Em nota, o senador disse achar estranho que processos que corriam há uma década fossem repentinamente alvo da decisão do mesmo magistrado. O Lindbergh acredita que está sofrendo uma perseguição mais do que explícita do juiz Quintanilha. E o parlamentar disse ainda que irá recorrer e diz ter a certeza de que a justiça prevalecerá. E na manhã dessa quarta-feira, 3 associações foram ao Supremo Tribunal Federal protocolar um recurso para tentar suspender a tramitação da PEC 287, a chamada PEC da Previdência, que tramita na Câmara dos Deputados. O pedido de liminar foi recebido pela ministra Carmen Lúcia, que é a presidente da Corte. Na ação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria Química, a Federação dos Empregados Autônomos de São Paulo e o Sindicato Nacional dos Aposentados da Força Sindical alegam que a PEC, se aprovada, restringirá o direito dos trabalhadores. A reforma da Previdência foi enviada ao Congresso Nacional, estabelece idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem e o tempo mínimo de contribuição de 25 anos. E essa regra passa a valer para homens com idade inferior a 50 anos e mulheres com menos de 45 anos. Mariana, com você. Obrigada, Molinari. A gente lembra aqui que outros pedidos de liminar para tentar impedir a tramitação de algumas matérias foram apresentados nos últimos anos no Supremo Tribunal Federal e as decisões foram sempre negativas. Os mais recentes pedidos foram aqueles referentes, foram feitos pela oposição e são referentes à tramitação da PEC do teto de gastos, que foi aprovada recentemente em definitivo aqui no Congresso Nacional. Sempre o Supremo decide que não é possível conceder liminar para travar a
tramitação de uma matéria, porque não é possível fazer uma análise prévia de constitucionalidade, ou seja, o Supremo não pode dizer, antes da matéria ser aprovada, se ela é ou não constitucional. Então, as decisões liminares geralmente são negadas nesse caso, mas vamos aguardar aí qual vai ser a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu vou conversar agora com a Maíra Heinen, lá nos estúdios da Rádio Nacional, porque hoje não é sexta-feira, mas a Maíra já começa dando uma boa notícia pra gente, né, Maíra? Boa noite. Boa noite, é isso mesmo, Mariana. A usina de Itaipu é a primeira hidrelétrica do mundo a gerar 100 milhões de megawatts-hora em menos de um ano. A marca foi alcançada ontem às 11h16 da noite. O volume de energia gerada de janeiro até agora é 33% superior ao previsto no Tratado de Itaipu, que estabeleceu como produção 75 milhões de megawatts anuais. Os 100 milhões de megawatts produzidos pela usina de Itaipu seriam suficientes para atender ao mercado brasileiro de eletricidade por um período de 2 meses e 16 dias e o mercado paraguaio durante 7 anos e 17 dias. Com a marca alcançada por Itaipu, reforça as condições para a bandeira tarifária, que em dezembro será verde. No mês passado, ela foi amarela. Segundo a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o que determinou a volta da bandeira para o patamar verde foi a condição hidrológica mais favorável, que subiu o nível dos reservatórios de hidrelétricas e permitiu o desligamento das usinas termoelétricas, que são mais caras. Na semana passada, o Operador Nacional do Sistema Elétrico sinalizou que a bandeira verde vai vigorar durante todo o verão. E ainda falando sobre geração de energia, a ANEEL liberou hoje para testes mais uma turbina da usina hidrelétrica de Belo Monte. A unidade geradora tem capacidade instalada de 38.850 kW e fica no município de Vitória do Xingu, no Pará. Ontem, a Norte Energia, responsável pela operação de Belo Monte, anunciou a sincronização de mais uma turbina ao Sistema Interligado Nacional. Com esta unidade geradora, a hidrelétrica tem 4 turbinas de 611,11 megawatts das 18 da casa de força principal e mais 4 de 38,8 megawatts da casa de força complementar no sítio Pimental, interligadas ao sistema. Além de Belo Monte, a ANEEL também liberou para testes uma unidade geradora da pequena central hidrelétrica de Cantu, no Paraná, a unidade da usina eólica de Estrela, no Ceará, e 2 unidades geradoras da usina eólica de Ouro Verde, também no Ceará. Mariana, é com você. Obrigada, Maíra Heinen. No próximo bloco, você vai saber tudo sobre o início dos testes da vacina contra a dengue em humanos e também sobre o acordo de colaboração que a Odebrecht assinou com os governos dos Estados Unidos e da Suíça. Eu volto já já. Olá, estamos de volta. No primeiro bloco, você viu aqui que o governo não vai desistir das contrapartidas para que os estados possam renegociar as suas dívidas com a União. Viu também que a usina de Itaipu bateu novo recorde de geração de energia. A gente lembra que isso pode significar que a sua conta vai ficar mais barata nos próximos meses. A bandeira tarifária está verde atualmente, com maior geração de energia, ela pode permanecer assim. Bom, eu vou novamente aos estúdios da Rádio Nacional conversar com a Maíra Heinen, porque, Maíra, a gente está a um passo de ter uma vacina contra a dengue, é isso? É isso mesmo, Mariana. Começaram nesta quarta-feira os testes clínicos para a primeira vacina brasileira da dengue no Distrito Federal. O DF foi o último dos 14 centros no país a iniciar os testes em humanos que estão sendo conduzidos pelo Instituto Butantan de São Paulo. Cerca de 1.200 voluntários com idades entre 2 e 59 anos devem participar dos testes. 2/3 dos voluntários vão receber uma vacina e 1/3 placebo, sem efeito nenhum. Os ensaios clínicos serão conduzidos pelo Núcleo de Medicina Tropical da Universidade de Brasília, UNB. O diretor do Instituto Butantan, Marcelo de Franco, destaca as perspectivas de eficácia em relação à vacina. Vamos ouvir. O diferencial dessa vacina é que ela vai ser dada em dose única
e ela tem uma perspectiva de resposta da pessoa de 90% a 95%, ou seja, a perspectiva de eficácia dela é de quase 90%, que a nossa meta é entre 80% e 90% de eficácia para uma vacina de uma única dose. Ou seja, você não precisa esperar 1 ano, 2 anos para você ficar protegido. Já com 15 dias após a vacinação, você já teria esse nível de proteção. Os participantes são acompanhados pela equipe médica por um período de 5 anos para verificar a eficácia da proteção oferecida pela vacina. Os testes em humanos integram a terceira e última etapa dos estudos para que a vacina seja submetida à aprovação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ao todo, são 17 mil voluntários em 13 cidades nas 5 regiões do Brasil. A vacina do Butantan é desenvolvida em parceria com os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos e produzida com vírus vivos, mas geneticamente enfraquecidos. É com você, Mariana. Obrigada, Maíra. Vamos torcer para que dê tudo certo e essa vacina saia o quanto antes, porque ela é absolutamente necessária, né? Eu vou voltar à redação da Agência Brasil para conversar agora com o Carlos Molinari, que tem mais notícia quentinha para a gente. Molinari, depois dos executivos da Odebrecht colaborarem com a justiça no Brasil, agora parece que é a vez da empresa colaborar com as justiças de outros países, é isso? Justamente, Jung, 2 empresas brasileiras, a Odebrecht e a Braskem, assinaram hoje um acordo para suspender as ações contra elas que correm na Justiça dos Estados Unidos e na da Suíça. É o chamado Acordo de Leniência, uma negociação que beneficia pessoas jurídicas. O acordo prevê o pagamento de multas bilionárias aos 3 países. A Odebrecht pagará 3 bilhões e 820 milhões de reais às autoridades brasileiras, norte-americanas e suíças. A empreiteira informou que o valor será pago ao longo de 23 anos. Já a Braskem pagará 3 bilhões e 100 milhões de reais. A empresa informou que o pagamento será feito em 6 parcelas anuais. Segundo o Ministério Público Federal, esse é o maior acordo em um caso de corrupção no mundo. Ao fechar essa leniência, a empreiteira, claro, se comprometeu a revelar todos os fatos ilícitos praticados na Petrobras e em outros órgãos do poder público, envolvendo os governos federal, estadual e municipal. Em troca dessas informações que ajudarão nos próximos passos da Operação Lava Jato, a Odebrecht poderá continuar a exercer suas atividades. E outra notícia também, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu uma lei do município de Novo Gama, em Goiás, que no ano passado proibiu qualquer manifestação pública que desrespeitasse a fé cristã. Dias Toffoli entendeu que a cidade goiana, de 108 mil habitantes, estava legislando até mesmo sobre direito penal, criminalizando a conduta dos manifestantes, que não pode ser feito por uma lei municipal. A lei que foi suspensa ontem dizia que qualquer movimento ou manifestação pública que fira ou afronte o cristianismo no município do Novo Gama deverá ser interrompida imediatamente pelas autoridades locais. Agora, por decisão do Supremo, a livre manifestação está novamente permitida no município de Novo Gama. E a última notícia da agenciabrasil.ebc.com.br: a Justiça do Rio de Janeiro desbloqueou as contas do prefeito do Rio, Eduardo Paes. As contas no valor de R$ 327 mil foram bloqueadas no dia 9 de dezembro, a pedido do Ministério Público. Isso porque o prefeito teria dado benefícios fiscais à empresa Fiore Empreendimentos Imobiliários durante a construção do campo de golfe para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Nesta suposta manobra, a Fiore teria deixado de pagar R$ 1 bilhão e 800 milhões de reais com licenças ambientais. Em sua defesa, o Eduardo Paes apresentou certidões que mostram que não houve qualquer isenção de taxa ou de pagamento de reembolso à empresa. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura do Rio, não houve qualquer lesão aos cofres públicos e, por isso, foi suspenso o bloqueio de bens de Eduardo Paes. Além disso, ainda segundo a assessoria do município do Rio, o Rio de Janeiro não vai fazer qualquer compensação ou reembolso à Fiore. Mariana, é com você. Obrigada, Molinari. E eu lembro a você que a sua opinião é muito bem-vinda para a gente. Então, você pode falar com a gente pelas nossas redes sociais. O Twitter da Agência Brasil é @AgênciaBrasil. Mas você também pode falar com a gente pelo @TV Brasil, pelo @EBC na Rede ou pelas nossas páginas no Facebook. Bom, você está vendo aqui uma aparente calma aqui nos salões da Câmara. Realmente, o movimento aqui já baixou bastante nessa semana do Natal, mas as notícias por aqui continuam acontecendo. Então, eu volto a conversar com o Lucas Por Deus Leon, repórter de política, que vai
falar para a gente o que a gente tem. Pois é, Mariana, o governo federal anunciou que vai liberar nesta quarta-feira emendas parlamentares antigas no valor de 562 milhões de reais. São aí emendas parlamentares que vêm desde o ano de 2007. Essas emendas parlamentares são a parte do orçamento da União que cabe aos parlamentares escolherem onde vão gastar os recursos. Eles geralmente colocam essas verbas nas áreas de demandas das suas bases eleitorais. Do valor total, cerca de 34% ficou com o Ministério das Cidades, que vai aplicar aí essa verba, portanto, nos seus programas. O segundo colocado foi o Ministério do Turismo, que ficou com cerca de 9,4% das verbas. Já a Educação ficou em terceiro no valor total das receitas liberadas hoje, com cerca de 8,8%, algo em torno de 49 milhões de reais. Isso na semana passada o governo federal já tinha liberado 1 bilhão e 200 milhões de reais referente às emendas parlamentares exclusivas para a saúde. Lembrando que a saúde aí tem uma parte reservada das emendas parlamentares que são exclusivas da saúde, Mariana. Pois é, Lucas, a gente lembra que essas emendas parlamentares são aqueles projetinhos, vamos dizer assim, que os parlamentares colocam no orçamento para tentar destinar verbas do governo federal para os estados, para os municípios. Então, por exemplo, são propostas para que se realize um evento cultural em determinada cidade ou se construa uma quadra esportiva, um ginásio de esportes em outra cidade. E por isso, eles valorizam tanto a liberação dessas emendas, porque é uma forma de eles mostrarem lá na sua base eleitoral que estão trabalhando por ela, e essas emendas parlamentares sempre foram, né, Lucas, um objeto de negociação entre governo e Congresso Nacional, muitas vezes usada como barganha também para votações importantes no Congresso. Bom, mas esse não é o único assunto que foi tratado por aqui hoje. Agora há pouco, um pouquinho antes da gente entrar no ar, o presidente aqui da Câmara dos Deputados deu uma entrevista coletiva e a gente acompanhou um pouquinho dela, né, Lucas? Isso. O Rodrigo Maia falou sobre a eleição da Câmara no ano que vem. Como eu disse, a eleição da Câmara só acontece em fevereiro do ano que vem, mas já é assunto por aqui, né? Isso, Mariana. O presidente Rodrigo Maia apareceu aqui na Câmara dos Deputados, já sem nenhum trabalho aqui nas comissões ou no plenário, mas ele veio fazer um balanço e disse que entende que ele pode sim se candidatar à reeleição caso queira, mas negou que tenha se decidido sobre isso, viu, Mariana? Disse que está pensando ainda sobre o assunto. Isso porque existe aí uma briga que foi inclusive judicializada. O Partido Solidariedade entrou no Supremo Tribunal Federal pedindo para que a Corte se pronuncie sobre o caso. A Constituição fala que um presidente da Câmara não poderia se reeleger no mesmo mandato, mas Rodrigo Maia entende que, como ele entrou no mandato tampão, no lugar de Eduardo Cunha, que foi cassado neste ano, ele poderia sim se reeleger, já que teve um mandato aí menor do que os mandatos tradicionais. Mas essa decisão aí vai perdurar e o Supremo só volta, Mariana, em fevereiro. Portanto, depois da eleição da mesa aqui, diretora da Câmara, não sabemos como que vai ficar essa eleição com Rodrigo Maia ou sem Rodrigo Maia. Por enquanto ele não admite que é candidato, mas elogiou a decisão da Comissão de Constituição e Justiça, aliás, o parecer, porque isso ainda não foi votado, mas elogiou o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, do qual a gente falou aqui também ontem, que disse que, de fato, não há nenhuma proibição explícita, nem na Constituição e nem no regimento interno da Câmara, de que um presidente que esteja em mandato tampão se candidate novamente na mesma legislatura. A mesma legislatura significa o mandato, né? Aquele período de 4 anos em que o parlamentar toma posse. Então, vamos acompanhar aí o desenrolar disso e se Rodrigo Maia vai ou não anunciar que é candidato novamente à presidência da Câmara. Bom, a gente teve um ano muito cheio, 2016 foi um ano político intenso, provavelmente que vai constar nos livros de história do Brasil no futuro. E aí a gente ouviu vários parlamentares, políticos, pessoas que participaram desse ano de próximo, né, acompanharam todos os fatos políticos aí desse ano e estamos fazendo essa semana aqui uma retrospectiva. Cada dia nós estamos ouvindo alguns deles para saber o que eles acharam desse ano de 2016. Hoje vai ser a vez da gente ouvir o presidente do Senai, Afif Domingues. Vamos ouvi-lo.
2016, um ano difícil, muito difícil, e que ele foi marcado agora, principalmente no final do ano, com um aumento grande da inadimplência, né? Principalmente das pequenas empresas que estão tanto quanto sem fôlego para aguentar. Tanto é que nós estamos lançando agora um mutirão da renegociação para renegociar a dívida tributária, renegociar débito bancário, débito de fornecedor, renegociar a locação, para manter essas empresas vivas, esperando 2017, que é um ano que a gente espera que não piore, para aguardar 2018, onde há uma perspectiva de uma volta, uma retomada ainda tênue do crescimento. Uma correção, a Fifi Domingues é diretor-presidente do Sebrae, não do Senai, como eu disse quando chamei ele para falar com a gente aqui. Bom, essas foram as principais notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Você continua acompanhando tudo aqui comigo amanhã às 18h30 pela TV Brasil e pela Rádio Nacional. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mariana, boa noite a todos.